você não concordar com o movimento sionista não significa que você é antissemita. Exatamente. Então os judeus, por exemplo, do Jewish for Peace, você pega vários judeus em toda a parte do mundo que falam que não concordam com o Estado de Israel, que não concordam com o movimento sionista. Então no caso, eles estão falando que esses próprios judeus seriam antissemitas. Isso não faz sentido, né? Isso que não faz criou-se sentido. um binário que ou você... Eles estão tentando colocar, agora eu vi na mídia, que toda pessoa que não fosse pró-sionismo seria antissemita e seria pró-Hamas. Isso fica uma narrativa, assim... Eles deixam muito esse binário, né? Tipo, ou você é a favor de Israel, do Estado de Israel, ou você é a favor do movimento sionista, ou você é terrorista, ou você tá com o Hamas. Que é o que a gente mais escuta. Quando a gente vai falar sobre um povo palestino, a gente é bombardeado. Hamas, e a gente tá tipo, ninguém aqui tá defendendo o Hamas. Isso impede de um diálogo mais profundo, né? Minimamente civilizado, né? Porque a demonização, quando você demoniza o outro desse jeito, dessa forma... você envenena o poço, né? A estratégia de envenenamento de poço. Sim. Que é você impedir qualquer diálogo porque o outro já é a encarnação do próprio mal. Ele já é um defensor do terrorismo. Quando, na verdade, não se trata disso. Você tem uma apresentação da situação com multiprismática, né? Onde você tem judeus que são contra o movimento sionista como ele está estabelecido agora. Que criou uma sociedade destrutiva com todos esses males que a gente colocou. E quando você é contra isso, você não é contra o ser judeu, ou a comunidade judaica, ou a existência dos judeus, que foi o que foi estabelecido como antissemitismo ao longo da história. E isso a gente precisa sempre ter em mente, e não se calar diante dessas pressões de você é antissemita porque você não concorda que a indústria bélica israelense teste em gente... sabe, arma pra depois vender aqui pro Brasil. Tá entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso eu considero terrorismo. Sim. Pô, a gente vive aqui no Brasil, a gente vê, né, esse lance de polarização, essa divisão que, escrota muitas vezes, né, que impede a gente de um diálogo. Como que é a política em Israel? Eu acho que falar um pouco de política de Israel... Dentro do Israel, ele se coloca para o mundo como uma democracia, né? Eles dizem que eles são uma democracia judaica, no qual as pessoas que são cidadãs do Estado de Israel têm direito a voto e votam para um parlamento. Esse parlamento ele existe, esse parlamento ele tem vários parlamentares, e tem um primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento. É um sistema bem parecido com o da Inglaterra, e tem as divergências políticas, tem os partidos mais à direita e mais à esquerda, e sim, eles se batem, e sim, eles são muito polarizados, e todos esses fenômenos que a gente vê acontecer na política brasileira também acontecem na política israelense. Porém, tem um porém. E o porém é o seguinte, que o parlamento israelense, ele não legisla apenas sobre a população israelense. Ele legisla sobre a população israelense, mas ele também legisla sobre o que acontece em Gaza. Ele também legisla sobre o que acontece na Cisjordânia, que a gente aqui está falando de Gaza, que é uma das situações nos quais os palestinos vivem, mas tem outras, né? E tem um outro pedaço de território, que é a Cisjordânia, que é um pedaço que a dinâmica é bem diferente, porque são várias aldeias palestinas, entrelaçadas por várias colônias israelenses, que são muito próximas, porém totalmente segregadas com muros ou cercas, né? Nos quais as comunidades israelenses são sempre exclusivas para israelenses, né? E que essas pessoas que moram na Cisjordânia, esses israelenses que moram na Cisjordânia, eles são cidadãos civis de Israel e votam no parlamento israelense. Porém, os palestinos que moram nesse mesmo lugar, eles não votam para o parlamento israelense, né? E eles não respondem à mesma legislação criminal, né, penal, do que os israelenses. Então, se um israelense comete um crime na Cisjordânia, ele vai ser julgado como um civil, pela polícia, pelo juiz. Agora, se um palestino cometer um crime na Cisjordânia, ele é julgado pelo tribunal militar, né? As prisões que os palestinos vão não são as mesmas prisões que os israelenses vão. Porque as prisões dos palestinos são regidas pelo regime militar.
E as prisões dos israelenses são regidas pelo regime civil. Então, Sabia. esse é o apartheid. E de um país que não os reconhece como cidadão. Pera aí. Israel legisla sobre a minha vida. Israel decide o que é crime ou não. Israel me prende se eu fizer qualquer coisa. Israel prende meu filho. Inclusive, centenas de crianças palestinas são presas. Mas Estão eu não, presas. exato, estão presas. Mas eu vou lá e Foda. também não tenho direito de votar? Você tá entendendo? Isso que é o regime de apartheid. Você é governado por um Estado que não te reconhece como cidadão. Você tá entendendo? É uma distopia. Lembrando que o apartheid sul-africano, só para fazer um paralelo, que eu gosto de fazer esse paralelo, que é importante para ficar didático, porque o apartheid sul-africano ninguém questiona Sim. que era um apartheid, mas Israel fica, é ou não é? No apartheid sul-africano, os brancos votavam também. E eles se autodenominavam uma democracia. Eles diziam que eles eram uma democracia, eles votavam, tinha parlamento, você vai lá para Pretória e tem o parlamento africâner, né? Que é o nome denominado aos brancos sul-africanos. O problema não é eles ou não votarem, o problema é que só eles votam, que só os brancos votavam. A mesma coisa acontece em Israel. Só quem é cidadão israelense vota. Os palestinos não votam, mas o exército israelense domina a Palestina, entendeu? Domina os palestinos, a vida deles. Queria completar? Não, é que esse lance das crianças serem presas, né? Acho que a partir dos 12 anos que as crianças palestinas ali já são presas julgadas. Tem um fato, acho que é de uma criança de 5 anos. Foi isso? Ou de um bebê que foi preso. Você sabe? Existe um tipo de prisão em Israel que se chama prisão administrativa. Essa prisão, ela só vale para palestinos, tá? Você não tem judeus presos em prisão administrativa. O que é essa prisão administrativa? É uma prisão na qual o soldado israelense pode simplesmente determinar que vai prender um palestino e prender ele por até 6 meses sem a necessidade de um julgamento. E que ao final desses 6 meses, essa prisão pode ser renovada por mais 6 meses. E essa renovação, ela é inclusive quantas vezes for necessário. Então, na verdade, Israel, ele cria um sistema legal, né, um sistema de leis, um sistema jurídico, no qual ele consegue manter um sistema de opressão completo e no qual ele consegue, completamente fugir de qualquer tipo de normativa de direitos humanos, da ONU, sabe? Então, sim, crianças são presas na Palestina constantemente e são mantidas em prisões militares israelenses. Nesse momento, tem centenas de crianças palestinas presas em prisões militares sem nenhum tipo de julgamento. Crianças. Está falando criança, que nem a população que é presa na Fundação Casa aqui em São Paulo. Está falando de crianças. Cara, é interessante lembrar, né, que até agora, nesses 30 e poucos dias, já morreram mais de 11 mil pessoas, são mais de 28 mil feridos, são mais de 25 mil toneladas de explosivos, equivalente a 2 bombas atômicas. 36 hospitais estão completamente inoperantes, sendo que o ministro da Saúde de Gaza disse que todos os hospitais podem estar disfuncionais em menos de 48 horas. Quer dizer, a situação é um caos total. Acho que se existe um inferno na Terra, se chama Gaza, que não tem comunicação, não tem internet, não tem luz, não tem esgoto. Nesse último relato aqui do boletim que a gente tem, acho que mais de 200 ou 300 pessoas foram enterradas numa cova coletiva e a maior parte desses mortos, desses 11 mil mortos, que não são só números, são crianças e mulheres. Exatamente. Então, assim, Pode concluir. essa situação que você tá assistindo a gente agora, imagina, é sempre bom a gente colocar para as pessoas exemplos do que a gente vive. Imagina, por exemplo, se a Argentina te prendesse pelo crime de andar com a bandeira do Brasil na fronteira entre Argentina e Brasil. Porque aquele território é controlado pela Argentina. Você é preso pela Argentina, você não tem direito a advogado, o crime é expressar sua nacionalidade. E é isso. Quando é que você vai sair da prisão argentina? Não sei. Como é que você vai poder protestar? Não sei. O que é que vai acontecer com você? Também não sei. E é isso que acontece com os palestinos. Só que numa escala industrial. São centenas e centenas de homens, mulheres e crianças presas arbitrariamente por qualquer coisa que seja considerado uma ameaça.
andar com a bandeira da Palestina, por exemplo. Então, é isso que as pessoas precisam entender. É algo muito maquiavélico, muito, sabe, doloroso. Mas eu queria tentar, já que a gente está caminhando também para as conclusões, dar uma visão mais otimista aí para o público que está vendo a gente, porque a gente às vezes se depara com todas essas informações Muita coisa. É muita coisa, e meu Deus, que grave, mas e aí? O que vai acontecer? E aí entra também o meu lugar de fala, enquanto alguém que é cidadão israelense, eu tenho passaporte israelense, mas não concordo com as práticas de Israel e não concordo com a existência desse modelo de um regime no qual haja uma diferenciação, uma segregação de populações baseada na sua etnia, na sua identidade. Então, eu acho que a gente... Uma dos objetivos, eu acho, também, da minha vinda aqui, da conversa com o Mansur, é de justamente também mostrar da possibilidade da construção de pontes, sabe? Então, é um recado que eu deixo também para outros judeus que talvez estejam assistindo a gente, estejam olhando, meio em dúvida, meio desconfiando, e também para todos os palestinos e para toda a comunidade árabe e para toda a comunidade muçulmana, de que existem sim hoje judeus determinados a conviver de forma pacífica, a coexistir, a fazer parte, a integrar o mundo árabe e a reconhecer, e acho que isso é o mais importante, a reconhecer que Israel foi fundada em cima de um crime de limpeza étnica. Porque esse é o ponto mais importante. A partir do momento que a gente reconhece o crime e a gente consegue olhar para ele e tentar pensar em resoluções, em formas como a gente pode arrumar isso. Então, é um movimento de judeus que está acontecendo de forma global. Em todo o planeta Terra estão aparecendo cada vez mais expressões de judeus falando que não querem mais compactuar com Israel, não querem mais que aquilo que Israel faz supostamente em defesa dos judeus não é em defesa, não é em minha defesa, não é em meu nome, não é por mim. Eu não me sinto mais seguro se Israel bombardeia Gaza. Eu não me sinto mais seguro se Israel aprisiona palestinas. Muito pelo contrário. Eu me sinto muito mais seguro estando aqui numa mesa, conversando com o Mansur, de igual para igual, trocando uma ideia, batendo papo e pensando como que a gente pode acabar com essa injustiça. Eu me sinto muito mais seguro quando eu vou numa manifestação em solidariedade ao povo palestino e vejo como eu sou bem recebido, né, por aqueles que apoiam a causa. Eu me sinto muito mais seguro defendendo a luta antirracista, sabe? Eu me sinto muito mais seguro defendendo junto à comunidade LGBTQIA+, né? Isso me traz muito mais segurança, a solidariedade, a empatia, do que uma resposta bélica, do que uma resposta de segregação. Então, eu acho que esse movimento está surgindo, ele está se expandindo. Sim. E é um novo paradigma, eu acho, que está surgindo dentro das comunidades judaicas. Não acho que a gente vá resolver o problema. Não acho que nós vamos ser os protagonistas desse conflito. Pelo contrário, os protagonistas sempre serão e são os palestinos. Eles que estão sofrendo essas injustiças e eles que vão ser os protagonistas da sua libertação. Mas é na construção em solidariedade, nessa luta solidária, que a gente constrói essa sensação de segurança, porque não existe segurança enquanto há alguém sendo oprimido, né? Sim. Todos só seremos livres, se todos seremos livres. Sabe, acho que o Nelson Mandela até falou, né? Sim. A luta só acaba enquanto todas as opressões acabarem e, inclusive, a colonização dos palestinos. Exato.